Estúdio do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui na HSM+, uma das maiores feiras de gestão e inovação do mundo, a maior feira de gestão e inovação aqui do nosso país, recebendo um convidado. Já estou aqui com o meu presente, o livro A Arte de Enganar a Si Mesmo, do escritor e professor Luiz Gaziri. Luiz, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, tudo bem? Muito obrigado, O que André. fala esse livro? É muito atual o livro, né? Uma visão científica da polarização política e outros males nem tão modernos, Luiz. Conta um pouquinho da sua história, escritor, professor, leciona onde e bom dia, boa tarde, boa noite para você, não sei que horas você está assistindo. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, um abraço aí a todos que estão nos acompanhando. Eu dou aula na pós-graduação na Unicamp e na FI Business School, em Curitiba. E esse livro ele conta a história do que vem acontecendo no nosso país nesses últimos anos, né, com esse aumento da polarização política, mas ele não é um livro baseado na minha opinião. Ele é um livro baseado nas evidências científicas, né? Então, o que faz as pessoas se tornarem radicais políticas? O que faz a gente ver os comportamentos atuais de pessoas que defendem políticos que são corruptos e a mídia noticia isso e ainda assim as pessoas querem acreditar que elas estão certas e a mídia errada. E aí todas as consequências, né, os desdobramentos, principalmente os prejuízos que a polarização política traz para o nosso país. É isso que eu ia exatamente te perguntar, né? Até que ponto, né? Porque quando a gente pensa em polarização política, eu acho que o primeiro país que vem à nossa mente são os Estados Unidos, né? Que tem diversos partidos. Acho que tem muita gente que nem sabe que nos Estados Unidos existem outros partidos que não sejam os republicanos e os democratas, né? E a gente pensa nos Estados Unidos e lá, teoricamente, as coisas sempre funcionaram muito bem. Por que aqui no Brasil as coisas não funcionam tão bem assim, no seu modo? E imagino que lendo aqui o livro você vai ficar sabendo, né? Porque polarização política no Brasil é algo recente, né? Porque até um tempo atrás nós tínhamos só um partido que era muito forte e tinha toda essa questão do fanatismo, né? E aí com toda a questão da corrupção, né, que nós tivemos aí, surgiu essa direita, né, até uma extrema direita, que está fazendo esse combate, né, entre os dois lados aí. Então é uma coisa muito recente para a gente. E a gente aqui não está muito ciente dos riscos que isso traz para a gente, principalmente quando a gente cancela opiniões que são contrárias às nossas, quando a gente vê um Senado, né, uma Câmara dos Deputados rachadas, onde a ideia não interessa se a ideia é boa ou ruim, e sim de que lado essa ideia veio. E isso faz com que a gente tome decisões horríveis, né? Os políticos tomem decisões ruins e quem sofre mais é a população, justamente por causa de todo esse partidarismo. Então, existem soluções, felizmente, para esse tipo de problema. Bom, acabei de pegar o livro, obviamente eu ainda não li o livro, acabei de colocar aqui nas minhas mãos. Mas o que você conta aqui? É um livro de documentário, tem documento, é um livro... Você falou, não são as suas opiniões que estão aqui, mas o que a pessoa vai encontrar aqui no livro? Nesse livro as pessoas vão encontrar as principais evidências científicas sobre o que faz as pessoas se tornarem radicais políticos. Então, a principal descoberta desse livro é que toda vez que eu tenho uma crença, né, então eu votei num político, por exemplo, e logo em seguida eu recebo uma evidência contrária a essa crença, mostrando que eu tomei uma decisão errada, por exemplo, eu descubro que o político está envolvido em algum tipo de corrupção, existe um comportamento que os cientistas chamam de dissonância cognitiva, é um viés cognitivo. Existe um desconforto na minha cabeça. Eu votei em alguém e eu recebi a informação de que essa pessoa é desonesta. Eu tenho que resolver esse problema aqui dentro da minha cabeça, essa dissonância. Então, se o ser humano fosse racional, o que eu iria fazer? Eu pegaria a evidência e falaria, nunca mais voto nesse político. Essa pessoa é desonesta, ela não me representa. Mas o ser humano não é racional, essa é a questão. Uma vez que eu tomei uma decisão, eu quero proteger essa decisão, porque todo ser humano quer manter uma imagem de que é inteligente, honesto, bom decisor, uma pessoa decente, e quando essa imagem é ameaçada, eu quero proteger essa crença. Então o ser humano racionaliza. Eu tenho lá, votei num político, recebi a informação de que ele é corrupto, e ao invés de pegar a evidência e largar a minha crença, não. Eu mantenho a minha crença e jogo fora a evidência. Eu falo que a mídia é de esquerda ou de direita, eu vou falar Você coloca que... a culpa em outros setores, outros atores, né? Exato, né? Eu vou falar que é uma armação, eu vou falar que estão perseguindo esse meu candidato, eu vou falar que nada foi provado contra ele, né? E assim eu consigo manter essa imagem positiva de que eu sou uma pessoa boa, decente, honesta e boa decisora.
vou entrar aqui no âmbito filosófico, antropológico, social, cultural. É um pouco da cultura será passional do brasileiro? O brasileiro que torce para o político, de repente, botando numa linguagem bem popular, ele pega, ele tem afinidade por aquele político e defende, e aí fica meio cego por causa disso? Sem dúvida, e esse é um efeito, na verdade, que ele acontece globalmente, né? Porque os estudos... Então não é só um problema nosso aqui. Não é um problema nosso, porque todo ser humano quer manter essa imagem positiva de si mesmo, né? É um dos princípios aí comportamentais mais fortes que existem. Um é ter uma imagem positiva de si mesmo e o segundo é ter a certeza absoluta que eu estou certo. Então, o que acontece, né? Eu tenho dissonância cognitiva, eu descarto toda a evidência contrária e continuo com uma imagem positiva de quem eu sou. Só que isso não basta. Eu ainda tenho que ter a certeza que eu tomei uma decisão certa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me juntar com pessoas que pensam igual a mim, eu só vou consumir mídias que confirmam que minha posição está certa, né? E assim eu consigo manter essa imagem positiva, ter a certeza absoluta de que eu estou certo e de que o outro lado, né? Principalmente os outros políticos, quem eu não defendo, são estúpidos, mal intencionados, desonestos, etc. Então a gente cria essa mentalidade do nós contra eles. Queria sair um pouquinho desse âmbito político, do conteúdo aqui do livro e falar exatamente do papel do escritor no Brasil, né? Acho que a gente tem algumas coisas, algumas particularidades da mídia com o escritor. A chegada da tecnologia fala, não, o rádio vai acabar, a televisão vai acabar, o jornalista não vai existir. A mesma coisa com isso aqui. Chegaram os Kindles e tablets e livros digitais e não, o livro físico vai acabar de existir. O papel do escritor vai ser substituído pela inteligência artificial. Como é que você vê tudo isso? O livro está aqui, o escritor está aqui. Continuamos aqui, né, Luiz? Sem dúvida. A mídia tem um papel fundamental dentro da democracia. Nunca vai acabar. Aliás, é importantíssimo que a mídia cresça cada vez mais, né? Porque a mídia é que desmascara muitos escândalos que existem no nosso país, de trazer essa questão do ceticismo, de trazer informação de qualidade para as pessoas. E o radicalismo político cega as pessoas dessa realidade muitas vezes, né? E o papel do escritor, quando a gente fala de inteligência artificial, eu uso o livro para organizar as minhas ideias, né? Então esse projeto é um projeto de 4 anos. Eu li mais de 2.000 artigos científicos para escrever essa obra, visitei cientistas na Harvard, na Stanford, na NYU, na Columbia, na Arizona State, na Universidade de Michigan, na Universidade da Califórnia, na Stanford. Fui incomodar meio mundo para descobrir esses vieses aí que cegam a gente para a realidade. Então eu uso ele, é um projeto bastante longo, que a inteligência artificial nunca vai conseguir ter o insight, ter a questão de saber organizar de uma forma bacana, e ela inclusive prejudica o processo de aprendizagem, porque se eu quero escrever um livro sobre polarização política, o que você me sugere aí lá para o ChatGPT? Ele vai te dar uma lista, e aí você não precisa mais pensar. Isso é horrível para nós, né? Eu como professor, a gente tem que pensar, amadurecer nossas ideias, ter tempo, digerir elas, e aí ver se realmente esse formato é um formato que se encaixa. A gente como ser humano, quando eu estou escrevendo um livro, a estrutura desse livro, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu fiz e refiz essa estrutura umas 30 vezes, porque eu quero falar, poxa, isso daqui faz sentido se tiver ligação com isso daqui, depois com isso, algo que a inteligência artificial, pelo menos até agora, ainda não sabe fazer. Talvez futuramente consiga, né? Então são mercados que têm uma longevidade bem grande e uma importância muito grande também. Sabendo usar, né? Tem que saber usar a inteligência artificial. De repente, nesse exemplo que você citou, pedir para a inteligência artificial listar uma série de universidades que você poderia consultar para fazer a sua pesquisa. Perfeito. Então é saber utilizar, mas acho que com certeza, substituir jamais. Luiz Gaziri, A Arte de Enganar a Si Mesmo. As pessoas encontram o livro em todas as livrarias, online também? Todas as redes de livraria, nas principais lojas online, então distribuição bastante grande para o Brasil inteiro. Obrigado, viu? Um prazer. Eu que agradeço, André. Pela visita aqui. Meu. A gente continua na HSM+, a maior feira de gestão e inovação aqui no Brasil. Estúdio da Band News FM, Rádio Bandeirantes, Grupo Bandeirantes de Comunicação e Mídias Digitais. Até mais.